A delicada porcelana do bule explodiu, espalhando fragmentos pelo chão polido. Uma jovem, com os olhos arregalados de surpresa, ficou paralisada ao lado do homem. Ele, o MC, ajoelhou-se imediatamente, com a voz carregada de preocupação. Você está bem? Mas a garota permaneceu em silêncio, atordoada demais para responder. Aquele momento inesperado marcou o início da sua história. Em uma grande mansão, uma colmeia de atividades fervilhava, com criados cumprindo seus deveres. A jovem, a garota, entrou e foi recebida por um grupo de homens que se curvaram respeitosamente. Em outro canto, um rapaz preparava meticulosamente uma xícara. A porta se abriu e o MC, com um sorriso caloroso nos lábios, deu as boas-vindas à garota. Ela se sentou diante de uma mesa luxuosa e ele lhe apresentou uma xícara fumegante de delicioso chá. Ela o aceitou com um aceno agradecido, deu um gole lento e deixou escapar um suspiro de satisfação. Você tem um gosto muito bom, elogiou ela. Tenho trabalhado como membro da equipe da família Tenno há algum tempo. É o natural, respondeu o MC, revelando por fim seu nome. Ado olhou pela janela com uma expressão pensativa. Parece que hoje é um dia chuvoso, mas a previsão diz que deveria estar ensolarado. Depois acrescentou: informei o general para adiar o cronograma. O sorriso da garota se alargou. Sua intuição é sempre certeira, Ado, mas a minha é perfeita. Eu ficaria entediada se nada interessante acontecesse. Ela se lembrou do seu primeiro dia do ensino médio, de como teve uma premonição de que Ado estaria em sua turma e de como isso se tornou realidade. Curiosa, inclinou-se para a frente. Então, o que tem acontecido ultimamente? Ado deu de ombros com naturalidade. Nada sério, na verdade. Alguém de outra classe se declarou para mim. As palavras ficaram suspensas no ar, e a garota congelou. Seu aperto na xícara de chá afrouxou, e ela escorregou de seus dedos, derramando o conteúdo sobre a mesa. Um painel invisível para os demais revelou seus pensamentos internos turbulentos. Ela, que podia conseguir tudo, encontrava-se completamente desestabilizada por aquela revelação. Ela estendeu a mão e seus dedos roçaram suavemente de lado. Não consigo controlar o que passa pela minha mente agora? Perguntou, lutando para recuperar a compostura, com a voz quase num sussurro. O que aconteceu depois que se declararam? Claro que as rejeitei, respondeu Ado com um tom firme. Ela buscou confirmação em seus olhos. De verdade? Sim, a garantiu ele. Ao notar o chá derramado, seu olhar suavizou. Você se machucou? Seu vestido manchou? Ela negou com a cabeça, minimizando. Está tudo bem, apenas cuide dos pedaços quebrados. Ado aceitou a tarefa. Ela resmungou com um leve tom de incredulidade na voz. Uma confissão, hein? Ado assentiu novamente. Sim. É a primeira vez que se confessam para mim uma atrás da outra. Ela ficou paralisada, atônita. Espere, o que você quer dizer com uma atrás da outra? Antes que ele pudesse explicar, advertiu rapidamente. Só não quebre a xícara, é a sua favorita. Sem hesitar um segundo, ela chutou a xícara. Ado suspirou, com um toque de exasperação na voz. Isso é perigoso, sabia? Ela cruzou os braços, com um brilho desafiador nos olhos. Existem coisas mais importantes do que o dinheiro, como alguém se declarar várias vezes. Se o dinheiro pudesse comprar isso, quanto custaria? 1.000? 1 milhão? Ado balançou a cabeça, com um leve sorriso nos lábios. Acalme-se, você nem sabe administrar bem o dinheiro. Ele expirou suavemente. Além disso, não vale a pena falar disso. Confessaram-se várias vezes e eu rejeitei todas. Ela semicerrou os olhos, com uma centelha de desconfiança. Quando exatamente isso aconteceu? Ado suspirou. Aconteceu enquanto você estava viajando. A expressão da garota escureceu, com um brilho possessivo nos olhos. Ado não podia ficar sozinho novamente. Ela tinha feito com que ele fosse odiado. Uma viagem de 3 noites parecia inofensiva, mas acabou sendo mais perigosa do que jamais imaginava.
Da próxima vez, não o deixaria para trás. Ado, percebendo sua angústia, tentou tranquilizá-la. Tudo ficou normal enquanto você não estava. Ela franziu o senho, fazendo um bico. Então, por que você não veio comigo? Foi por causa do seu pai. Ele me disse para ficar e proteger a casa. Ela resfonou, com um brilho travesso nos olhos. Eu deveria mandar uma mensagem para meu pai dizendo que o odeio. Ado riu, negando com a cabeça. Não faça isso, você o mandaria direto para a cama. Ela murmurou algo em voz baixa. Então, de repente, fixou os olhos nele. Tem certeza que rejeitou todas? Ado assentiu, com o olhar firme. Sim, todas e cada uma. Eu me senti mal por elas. Simplesmente não podia corresponder aos sentimentos delas. Ela expirou e uma onda de alívio a invadiu. Entendi. Então me avise imediatamente se isso acontecer de novo, ou quebrarei todas as xícaras da mansão. Ado sorriu com malícia. Entendido, mas ameaças não são boas, Milady. Ela fez um bico, com um toque de vergonha corando-lhe os chechos. Não fui cuidadosa. Todos sabemos o que significa ciúme ao extremo. Então seu rosto se iluminou com uma nova determinação nos olhos. Eu quero ir para a escola com você. Ado assentiu com um sorriso cúmplice. Sem hesitar, ela se agarrou ao braço dele e o puxou em direção à escola. Quero chegar cedo, declarou. Ado sorriu, cedendo ao desejo dela. Como quiser. Depois olhou para ela de forma pensativa. Você perdeu a compostura. No fim, acabei te causando problemas. Ela negou com a cabeça, com um sorriso suave nos lábios. Houve algo problemático, mas não foi você. Sua voz suavizou, carregada de um toque de vulnerabilidade. Há algo que eu desejo desesperadamente, algo que não posso dar a ninguém. Ado inclinou a cabeça, curioso. É algum objeto raro abençoado com desejos? Que coisa maravilhosa! Ele fez uma pausa. Então, um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Por que você não olha no espelho? Já entendi. Você precisa do espelho mais exclusivo do mundo. Ela suspirou, com uma exasperação brincalhona. Sua teimosia não mudou nem um pouco, Ado. De que tamanho você quer o espelho? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça. Um brilho decidido apareceu em seus olhos. Esqueça, eu não preciso de um espelho. Sua expressão tornou-se séria, com o olhar firme. Não importa o que eu tenha, isso não vale de nada se eu não puder conseguir a única coisa que realmente desejo e valorizo acima de tudo. A cena mudou, revelando uma lembrança do passado. A garota, agora mais jovem, refletia sobre sua história. Sempre fora capaz de conquistar tudo o que desejava. Tudo dava certo sem esforço, mas quando era uma criança solitária, conheceu Ado. Ela o encontrou e, como sempre, obteve o que queria. Acreditou que adotá-lo na família Tenno lhe traria uma felicidade ainda maior. No entanto, Ado não se tornou o que ela esperava. Ele sempre cuidou dela como sua ama, mantendo o vínculo como uma relação entre mestre e servo. Mas ela desejava que ele se importasse com ela como mulher. Ela havia sido marginalizada, evitada por outras crianças. Mas como o pequeno Ado lhe disse uma vez, não se pode fazer tudo sem dar o primeiro passo, não é? Esforço significa trabalhar duro. É claro que existem talentos com os quais se nasce, mas ela havia conquistado tudo graças ao esforço. Isso era algo de que podia se orgulhar. Então, ela desabou em lágrimas, chamando seu nome. Ado a consolou com palavras gentis. Desde o dia em que o conheceu, Ado havia pintado seu mundo com cores vibrantes. A garota olhou pela janela, perdida em pensamentos. Sabia que esse dia chegaria. Todas as garotas se confessando para ele, até mesmo aquelas de famílias ricas. Mas se confessarem uma após a outra, isso é loucura. Ela suspirou, franzindo o senho de preocupação. Não podia baixar a guarda ou alguém o tiraria dela. Murmurando para si mesma, franziu ainda mais a testa. Era injusto. O garoto de quem ela gostava recebia confissões repetidas vezes.
Apertou os punhos com uma determinação feroz nos olhos. Ela gostava dele há mais tempo do que qualquer outra. Nesse momento, uma criada entrou no quarto. Lady Vazen anunciou: "O tempo está limpo e a senhora deve se preparar para sair." A garota assentiu, distraída. Adu se preocupava com ela como sua ama, mas não como mulher. Se confessasse agora, talvez houvesse uma chance, mas não queria usá-lo por causa de seus próprios sentimentos ou por benefício pessoal. Enquanto caminhavam, ela estendeu sutilmente a mão em direção a dele. Precisava que ele a visse como mulher, não apenas como sua ama. Começou a planejar seu segundo movimento quando, de repente, começou a chover. Ela sorriu com autoconfiança, com um brilho triunfante nos olhos. Eu sabia, minha intuição estava certa. Adu olhou para ela com um ar de desculpa. "Desculpe." Está tudo bem, tranquilizou-o. Ela olhou ao redor. Não há nenhum guarda-chuva aqui. Que coincidência! Ela havia ordenado que todos os empregados os guardassem. Sem saber, eles tinham passado no teste. Vamos ligar imediatamente para a loja de guarda-chuvas, sugeriu Adu. Ela balançou a cabeça. Não é possível agora. Então vamos à loja de conveniência, propôs Adu. Os empregados murmuraram entre si com expressões de desaprovação. Eles não deveriam ir a lugares assim. Isso desonraria a família. Enquanto começavam a caminhar, a garota se lembrou de repente. Tenho um guarda-chuva na bolsa. Ela sorriu. Vamos para a escola com um guarda-chuva. Adu assentiu e começaram a caminhar juntos, compartilhando-o como um casal. Ela sorriu com malícia, seu plano se desenrolando perfeitamente. Operação perfeita. Ela ouvira dizer que seus pais se apaixonaram sob um guarda-chuva compartilhado durante a chuva. Olhou-o de canto. Sentia como se o mundo pertencesse apenas aos dois. Endireitou a postura. Ela havia amadurecido, tornara-se mais encantadora. Seus olhos deslizaram até ele. Ele parecia completamente diferente de quando eram crianças. Adu percebeu que ela estava distraída. Por favor, fique debaixo do guarda-chuva ou suas roupas vão se molhar. Em vez de obedecer, ela saiu debaixo do guarda-chuva, afastando-se dele. Murmurou algo em voz baixa. Ele não perguntou o motivo, já sabia. Em vez disso, perguntou: "Por que você rejeitou todas?" Ela hesitou, com a voz quase inaudível. "Você gosta de outra pessoa?" Adu olhou para ela com calma. "Sou leal a você. Dediquei minha vida a você." A garota ficou paralisada, suas esperanças românticas despedaçadas. Adu continuou: "É a minha forma de retribuir sua bondade. Sempre serei leal a você." O clima romântico se rompeu instantaneamente. Adu inclinou a cabeça. "Você tem alguma reclamação?" Ela negou rapidamente. "Não, está tudo..." Aliviada. Depois, após uma breve pausa, perguntou: "E se eu não estivesse aqui, você teria aceitado alguma das confissões?" Adu expirou lentamente. Seria difícil não estar ao seu lado. Ao ouvir isso, a garota se iluminou de felicidade, mas então Adu acrescentou: "Embora sempre exista a possibilidade de eu aceitar, afinal todas são atraentes." O ciúme dela explodiu no mesmo instante. Ela o encarou com fúria. "Você nunca vai me deixar." Adu sorriu e assentiu. "Não me entenda mal. Se não fosse por você, eu poderia ter me apaixonado com facilidade." Ela semicerrou os olhos. "Você disse alguma coisa, Adu." Adu balançou a cabeça, fingindo inocência. Não disse nada." Ela sorriu com determinação, endurecendo a expressão. "Vou usar tudo. Minha inteligência, minha força física, meu poder financeiro, minha sorte e meu sexto sentido. Vou usar tudo o que estiver ao meu alcance." Apertou os punhos. "Não há nada impossível para mim, seja o que for." Ela olhou para Adu com uma determinação inabalável. "Prepare-se." Começou a planejar seu terceiro movimento. A cena mudou, revelando não uma nova mansão, mas uma escola, uma obra-prima do design.
Sua arquitetura majestosa rivalizava com as melhores residências, fazendo com que cada dia parecesse um passeio pela história. Adu e a jovem desceram do carro, e todos os olhares ao redor se voltaram para eles. Um murmurinho percorreu a multidão. Alguns até sugeriam que a garota era a dona do lugar. Ela, apesar de sua compostura habitual, sentiu os nervos atraírem ao notar um par de garotas elogiando Adu, claramente esperando se confessar. Um choque de ciúme a atravessou quando ouviu que Adu já havia recebido confissões, até mesmo de uma estudante mais velha do time de basquete. Murmurou para si mesma, jurando em silêncio ser corajosa e não permitir que nenhuma garota o roubasse dela. Várias garotas se aproximaram de Adu, cumprimentando-o com sorrisos educados. Adu e a jovem retribuíram o cumprimento. Elas continuaram a elogiá-lo, e Adu, sempre humilde, disse que ficava feliz por seus esforços não terem ido em vão. Enquanto os elogios continuavam, a jovem de repente se agarrou ao braço de Adu e o puxou para perto. "Temos que ir para a aula", anunciou com voz firme. Adu e a jovem pediram desculpas ao grupo. Adu, percebendo a urgência dela, perguntou: "Aconteceu algo urgente?" Ela respondeu em voz baixa: "Estou com pressa e preciso me afastar do perigo." A quantidade de mensagens que Adu estava recebendo havia aumentado e ela sabia que precisava agir imediatamente. Eles entraram na sala de aula, onde um jovem os cumprimentou. Seu nome era Yuki Kasami. Eles retribuíram o cumprimento. Yuki perguntou à garota se ela estava bem. Mencionou que os três tinham sido muito próximos desde a infância, mas a jovem rejeitou a ideia e mandou Yuki ficar quieto. Em seguida perguntou por que ele havia chegado tão cedo naquela manhã, e ele explicou que naquele dia tinha ido de trem. Ela comentou que normalmente ia de carro, mas Yuki respondeu que viajar de trem lhe permitia fazer mais contatos. Ele até tinha conhecido uma garota no trem. Adu comentou que ele era muito aplicado, enquanto a garota disse que os trens deviam ser incômodos, já que estavam sempre lotados. Os olhos de Adu se abriram. O trem da manhã é realmente tão cheio assim? Sim, definitivamente. Você precisa ficar muito perto de todo mundo, confirmou ele. De repente ela se virou para Adu. Amanhã de manhã você vai pegar o trem comigo. Adu protestou, dizendo que estaria lotado demais, mas ela insistiu, exigindo saber o quão cheio estava de verdade. Adu respondeu que estaria tão cheio que eles nem conseguiriam se mover. Isso não a incomodou. Ele teria que pegar o trem com ela, acontecesse o que acontecesse, mesmo que o mundo acabasse. Adu perguntou por que, de repente, ela estava tão interessada em trens naquele dia. Ela não respondeu diretamente, apenas declarou que ele iria com ela. Adu assentiu, com uma expressão resignada no rosto. Parecia que ele já sabia que isso ia acontecer. Ela se lembrou de como havia ficado envergonhada quando compartilharam o guarda-chuva, mas em um trem lotado eles ficariam colados quase à força. Aquele era o seu movimento. Murmurou para si mesma que iria encantar Adu e se perguntou qual seria o momento perfeito em um trem cheio. Yuki, sempre observador, percebeu que ela estava tramando algo. "Ah, entendi", disse ele. De repente a voz de uma garota cortou o ar, pedindo que a jovem saísse um momento. Surpresa, ela se perguntou como alguém da turma 3 sequer a conhecia. Adu se virou para Yuki e explicou. "É a garota que conheci na estação enquanto fazia compras." A garota entregou um presente à jovem para que ela desse a Adu. A jovem voltou à sala e entregou o presente a Adu, explicando que a garota tinha feito biscoitos para agradecê-lo pelo que aconteceu na estação. Adu agradeceu. A jovem mudou os planos de repente. Em vez de pegar o trem amanhã, eles iriam naquele mesmo dia. Gente, todos já sabemos o que significa ciúme no seu nível máximo. Adu assentiu, entendendo. Ela escreveu algo rapidamente no celular. Agora, eles estavam na estação, esperando. Adu perguntou por que iam pegar o trem. Ela respondeu que era senso comum. Adu a advertiu para não forçar demais as coisas, dizendo que talvez não fosse o momento adequado para um trem lotado, mas ela apontou para o trem e disse para ele subir. Adu ficou em choque. Ela estava escolhendo deliberadamente